Só que a gente pode especular outras coisas interessantes também. Houve uma outra pesquisa que demonstrou que nós brasileiros estamos gostando cada vez menos da seleção brasileira, que eu acho perfeitamente plausível e explicável, e isso na geração Z também é muito presente. Logo, né, alguns símbolos, vamos dizer, determinantes da brasilidade, como carnaval e futebol, eles estão perdendo espaço para outros elementos que não são tão, vamos dizer, tão óbvios, né, dentro da lógica da cultura de massas brasileira. E talvez ainda uma outra coisa, que é o fato do carnaval e o futebol terem sido, no meio do século XX, um elemento que foi a nosso forçado como um elemento de agregação territorial e cultural, como se a nossa identidade tivesse que ser firmada pelo samba do Rio de Janeiro, pela festa do carnaval e para torcer pela seleção brasileira. E o que eu quero dizer sobre isso? Cara, o Brasil não é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um elemento importante, né? Foi capital e tal. O Brasil não é o Rio de Janeiro. A cultura brasileira não é a cultura carioca. A cultura carioca seja importante. Nem todo brasileiro está louco para festejar o carnaval. E o futebol não necessariamente nos define. A gente acha, não, nós somos mais futebol. Cara, nós não somos mais futebol. Nós não enchemos estádios sequer como os americanos enchem os estádios de futebol do soccer, tá? Ou seja, o futebol é importante, mas não é tão importante quanto imaginam. Então, talvez a gente ficou gastando muito do nosso tempo, né? A Rede Globo fez muito isso, firmando uma identidade fictícia e firmando um tipo de Brasil que foi criado de maneira artificial e que pode nos definir em parte, mas não é essencialmente nosso. E aí talvez, isso é uma especulação, tá? Não vou ver com certeza nenhuma. E talvez o tal do carnaval, o futebol e outros elementos supostamente definidores da nossa brasilidade, eles só foram assim definidos porque eles já existiam previamente ao Getúlio Vargas, a comunicação de massa. Eu falo Getúlio Vargas porque foi durante o período do Vargas que você teve essa forçação de barra na construção de uma identidade nacional, que eles pegaram esses elementos pré-existentes, deram uma acelerada, transformaram isso numa questão quase ufanista. O período da ditadura militar também fez isso de maneira muito intensa. E agora, como as pessoas dispõem de outros meios para se divertirem, para gastarem seu tempo ou definir suas identidades, né, games, a internet, relações, micro-relações comunitárias em comunidades de Discord, comunidades temáticas que você pode se reunir, as pessoas simplesmente abdicaram disso e estão falando, olha, eu não ligo nem um pouco. E aí eu estou misturando essa especulação com os dados da pesquisa para colocar meu ponto. Eu acho que é mais ou menos tudo isso junto, em diferentes intensidades. Acho que é um fenômeno histórico, um fenômeno sociológico, é um fenômeno econômico, é um fenômeno necessariamente geracional, e é um fenômeno que vai mudar muito o que a gente chama de Brasil. E eu acho que é bom isso, porque, volto a colocar, a identidade forçada que nós criamos do Brasil ao longo do século XX não necessariamente é verdadeira. Ou seja, em que sentido o samba nos representa mais do que o sertanejo? Eu vou ser bem claro, o sertanejo representa muito mais o Brasil do samba. E as diferentes expressões do sertanejo são muito mais representativas do samba na formação da identidade nacional. Tanto que o sertanejo é a música mais ouvida de verdade no Brasil, tá? As pessoas ouvem do Nordeste ao Sul versões diferentes de uma música de sertão, tá? Então, isso é bem característico disso. Qual é a comida brasileira por excelência, né? São as diferentes comidas caipiras, né? Há aparentemente uma espécie de uma vitória do litoral ali no século XX sobre o interior, mas hoje o interior vem vencendo o litoral, e talvez por uma razão bem clara. O interior é quem está pagando a conta e muito. É o agro que paga a conta, não são as metrópoles, né? Então as metrópoles têm essa tensão e elas vêm perdendo essa tensão, até porque o que vem da metrópole, e talvez o carnaval urbano, a imagem urbana dessas festas degeneradas, isso seja em si a representação de um Brasil que não está dando certo. E ninguém quer se associar a isso. E aí, o que o senhor acha?